No dia 20 de novembro de 2025, na igreja de Santa Teresa, foi celebrada uma missa pela beatificação do servo de Deus, Monsenhor João Benvenu. A missa foi presidida pelo padre Dalci de Bastiani, de São Domingos do Sul, e concelebrada pelo padre Agenor da Rocha, de Santa Teresa, padre Artêmio Foschiera, de São Domingos do Sul, padre Dionísio Benvenu, de Vanini, e padre Álvaro Pinceta, de André da Rocha. A animação dos cantos foi feita pelo Coral Municipal Encanto, de São Domingos do Sul. Santa Teresa é a terra natal do Monsenhor João Benvenu. Foi ali que ele celebrou sua primeira missa no dia 20 de setembro de 1934. Que nós recebemos ao chegarmos aqui, um grupo de São Domingos, paróquia de São Domingos. Para quem não conhece, paróquia do Sul, desce onde tem casa. Aqui estamos então na Consultas, Padre Dionísio Benvenu, que nasceu nessa terra também, é sobrinho do Santo, trabalhou, e depois vai se apresentar e vai falar algumas coisas especificamente dentro do laço do parentesco do Santo. Temos o padre Artêmio Foschiera, padre Érico, que mora em São Domingos também. Temos o padre Álvaro Pinceta, que é da Diocese de Caxias do Sul, é pároco de André da Rocha e Protásio Alves. Então nós temos também a presença aqui do Coral Encanto, e mais algumas pessoas da comunidade que vieram conosco. Também chegou agora há pouco o nosso prefeito, Jonas de Mola, sua esposa, seu filhinho, que sabe levantar em pé, prefeito. Isso. E agradeço de coração da minha acolhida, especialmente do padre Agenor, que prontamente nos atendeu e ficou muito contente para nós podermos ter este encontro hoje aqui com a comunidade de Santa Teresa. Então, a estes nossos irmãos de São Domingos da Salva de Palmas. E a todos vocês, irmãos e irmãs desta comunidade de Santa Teresa, uma forte salva de palmas para vocês e muito obrigado pela presença. E quero apresentar então também aqui, apresento então a prefeita, que vocês aqui é, e também a secretária de Turismo e Cultura, que é a Fátima. Levantem em pé também vocês. Nós apresentei o nosso Douglas, que é o secretário de Educação, lá em São Domingos. Douglas, levanta em pé também, que era o Então nós pensamos agora, antes de iniciar a Santa Missa Consignada da Cruz, ouvir duas pessoas, certo? Então eu quero convidar aqui primeiramente o padre Dionísio Benvenu, padre Dionísio, o senhor como sobrinho do Monsenhor João Benvenu, diga algumas palavras, e depois também a gente convida a professora Maria Neuza, que trabalhou, fez parte como notária da equipe que trabalhou até o processo chegar em Roma. Bom, meu nome é Dionísio Benvenu, mas um ano e meio atrás, dois por aí, tá bom, acho? Não se entende bem? Não? Um ano e meio, dois atrás, eu e os secretários estivemos aqui. Estivemos aqui e eu passei na secretaria da Casa Paroquial. Não sei se a secretária me empresta o livro de registro de batismos para que eu tinha esquecido a data do meu batismo. Então ali eu procurei e comprei. Quem estava escrito? José Dionísio
Digo, agora é tarde, né? Tá. Mas aí continua de origem. Aí eu nasci em 14, nasci a 18 de agosto de 1940, fui batizado no dia 14 de setembro de 1940 pelo padre Egídio Zamboni. Muito bem. E foi campeão de batismo Inácio Stanislavski, alguém que vocês já conheceram, talvez. Tá. Onde é que a gente nasceu? Eu nasci a 11 quilômetros daqui, na Capela Santa Teresinha. Santa Teresinha. Ali eu fui criado até os 4 anos. E terminei minha mãe com 3 anos de idade. Então foi quando eu fui criado como mano do Monsenhor João, ou Davi de Benvenhu, e em São Domingos do Sul. Desde os 4 anos eu passei a morar em São Domingos do Sul. Mas a gente vinha uns tempos atrás com frequência nas encostas do rio. Fizemos aquele capitela que deu oratório homenagem ao servo de Deus, Monsenhor João. Ali para lá do rio. Talvez alguns conheçam. De São Domingos eu sei que diversos conhecem. Vale a pena ir lá e ver. Aconteceu um episódio muito interessante naquele tempo. O tio da filha vendeu um boi para alguém aqui de Santa Teresa. Dias depois, o boi chegou em casa, passou o rio Pequarino e voltou para casa. Depois eu não sei mais a história daquele boi, mas voltou para casa. Já pensou que fenômeno? Um boi 11 quilômetros atravessar o rio para voltar para casa da terra. Olha, isso fala alto, né? Bem, mas o que interessa é que nós estamos aqui nos direitos fins. E como sobrinho do Monsenhor João, eu vivi com ele desde os 4 anos, na casa paroquial, conheci muito bem, me hospedava na casa dele, às vezes, tomava café, eu jantava com ele. Eu fui coroinha bem criança ainda. Então ele, o Monsenhor João, depois das virtudes, outros vão falar, mas afinal um homem entusiasta, otimista, alegre, cheio de esperança. Para ele não existiam dificuldades, para ele tudo era vontade de vencer. Foi um homem extraordinário, um homem realmente de Deus. E depois, no período que nós trabalhamos em São Domingos, como pároco 20 anos em São Domingos do Sul, e nós conseguimos, através do trabalho feito, conseguir que ele se tornasse servo de Deus. Mas depois eu vou falar. Depois foi escolhido um perito no assunto, o padre Orlando, que veio ser o braço forte na orientação do processo de beatificação e canonização. Não quero roubar mais o tempo dos outros, também, porque depois você repita também demais, mas enfim, é isso aqui, gente. Bom, obrigado. Passo a palavra para a professora Maria Neuza, ela foi uma das 2 voluntárias, que ela fala um pouquinho como é que presta esse processo. Para se iniciar um processo de beatificação e canonização de um candidato a santo, precisamos ouvir 3 vozes. A primeira é a voz do povo. Isto aconteceu em 2009, 2010, quando se constituiu um grupo chamado Pró-Beatificação e a gente distribuiu questionários, que seriam questionários orais respondidos, escritos. A gente colheu em torno de 700 entre pessoas leigas, padres, religiosas, muitos bispos e
E aí se fez então o primeiro passo. Então vocês imaginem 700 pessoas que conviveram e conheceram o Monsenhor. Da região, que na época ele atendia uma região muito grande. E também parentes que era necessário que estivessem nesse trabalho. Em 2011, foi então encaminhado para Roma aprovar esse trabalho. E nós obtemos então a primeira resposta, e com isso, quando se pede a Roma, ele é já servo de Deus. Então, como nós o chamamos hoje, servo de Deus, Monsenhor João Bernini. E se passaram, gente, imagine, até 31 de julho deste ano, quando a gente constitui terminou. Então, a primeira voz é a voz do povo. A segunda voz é a voz da igreja. Isso, então, se constituiu o Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese para este fim. Esse tribunal é composto por 10 pessoas. Nós temos aqui o padre Dalsi, que foi o postulador, o padre Álvaro, que foi o presidente da comissão histórica, e eu fui notário do tribunal. Mas o arcebispo, que é o presidente do tribunal, o delegado episcopal, o promotor de justiça, mais uma notária, e mais as outras pessoas que trabalharam como o padre Álvaro na comissão histórica. Então, isso, gente, se encerrou 31 de julho. Foi um evento assim extraordinário na paróquia, se fez na paróquia, aonde se entregou para o portador levar a Roma toda a documentação que a gente conseguiu juntar durante esses anos. Foram 14 anos. Então foi para Roma, está agora no dicastério da causa dos santos, para ser analisada então. O que tem nesse material? Então lá consta a vida, as virtudes, os fatos que permearam o Monsenhor João Bernini. Tudo dele. Tudo que se possa imaginar então está contido neste material. E a terceira voz é a voz de Deus, que é então a dos milagres. Nós não temos assim formalizado ainda temos vários possíveis milagres com os prontuários dessas pessoas, que seriam o quê? Quando a ciência não explica a cura de uma determinada doença, por exemplo. Que isso então cabe à intervenção divina. Então aqui, pela pessoa do Monsenhor João Bernini. Também nós temos assim muitos fatos, mas a gente não tem tempo. Vai ter um livrinho, depois vocês poderão ver um pouquinho da vida dele. Nós tivemos assim, temos 4 momentos fortes na paróquia. Um dos momentos é a romaria vocacional, que acontece na primeira semana de janeiro. Então, toda a primeira semana de janeiro nós temos o trigo, depois no sábado a procissão luminosa e no domingo, então, a missa da saúde e as bênçãos do Monsenhor. É uma romaria com presença de muitas pessoas, muitas mesmo, que começou no ano seguinte da morte, quando completou o ano, começou a romaria. Estamos então agora este ano organizando a 40ª romaria vocacional. Um outro momento importante que a paróquia viveu foi em 8 de setembro deste ano, quando aconteceu na paróquia de São Domingos a segunda romaria de todo o clero do Rio Grande do Sul.
Então estiveram presentes em torno de 300 padres e bispos e em torno de 100 seminaristas e diáconos. Então foram mais de 400 pessoas. E quem foi o pano de fundo? A vida do Monsenhor, que eles vieram também para conhecer. Também no dia 9 de setembro tivemos o lançamento do documentário do Monsenhor. Se alguém já está disponível, podem assistir. Depois tem um folderzinho que tem lá para vocês verem, quem quiser conhecer. E aí vocês vão conhecer muito da vida do Monsenhor através desse documentário. São 90 minutos. Uma outra coisa, então, no dia 13 de cada mês, que é o dia da morte, né? A missa, que era da memória, hoje nós chamamos de missa da beatificação e canonização do servo de Deus, Monsenhor João Benvenuto, porque precisamos rezar, pedir a providência divina e processo sem continuar. Tem muita coisa, mas para deixarmos para vocês há 90 anos nesse o Monsenhor celebrava suas 90 missas em Santa Teresa, também convidado para nós Deus. Certo? Caríssimos irmãos e irmãs, neste ano jubilar, enquanto peregrinos de esperança, nos reunimos para celebrar o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Queremos rezar e pedir pela continuidade do processo de beatificação e canonização do servo de Deus, Monsenhor João Benvenuto, que fez a esperança acontecer, vivendo intensamente sua vocação sacerdotal, a exemplo de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a acolher e praticar as bem-aventuranças inspiradas no testemunho do Monsenhor João, a fim de respondermos com alegria e generosidade ao chamado de Deus. E cantemos. Queremos sempre de novo, no início de toda a nossa celebração, sempre invocamos a misericórdia do Senhor e o amor de todos nós. O caminho da santidade não é um caminho apenas de graças, mas é também um caminho que tantas vezes a pessoa cai no pecado e por isso a grandeza é começar de novo e viver o perdão ao Senhor. Hoje também é feriado nacional, Dia Nacional
60% dos brasileiros têm CDT. O país, o Brasil, tem a maior miscigenação do mundo. Que beleza, que maravilha é isso. Mas todos devem ser incluídos, ninguém marginalizados das condições de vida digna. Por isso queremos também pedir perdão a Deus pelos preconceitos que às vezes ainda a gente carrega em nossos corações. Por isso peçamos perdão ao Senhor. Louvemos a Deus pelas bem-aventuranças presentes em toda a criação, cantando, dai glória a Deus. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço, porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade, sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus nos ensina que o caminho que ultrapassa todos os dons e ao qual os membros da comunidade devem aspirar é o amor. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso.
O amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, não faz inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos acompanhar sentados o salmo, respondendo a frase que está em nosso painel aqui na frente. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra do sol nascente ao sol poente, a convocou. De Sião, beleza plena, Deus refúgio. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha ao próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus em sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, então te livrarei e hás de louvar-me. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, por causa de mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs de Jesus Cristo, uma alegria muito grande também quando nós chegamos a olhar o que está escrito naquela placa aí no lado da igreja. Constatamos que aqui também trabalhou um padre que foi o fundador da paróquia de São Domingos e também o fundador da paróquia de Vila Maria, pelo menos essas duas, e mais a paróquia aqui de Santa Teresa. E não lembrava também, isso, 4 paróquias ele foi fundador. Você se chama o padre Josué Barani. Ele ficou em torno de 4 anos aqui no início da criação desta paróquia. Então nos alegra muito mais ainda, porque nós temos tantos vínculos com o Monsenhor João e também com o padre Josué Barani, que fundou esta paróquia, também a paróquia de São Domingos do Sul. Inclusive, o Monsenhor acolheu o velho pároco, o fundador da paróquia, com muito amor e carinho, cuidando de tanto terror e com tanto amor aquele irmão que teve o final da sua vida, levando um tombo, pegou bacia, aí teve uma infecção e aí foi o fim da vida dele. Sobre esse homem daí para falar as 2, 3 horas, nós vamos, cabe a mim agora, traçar, através dos ensinamentos da Sagrada Escritura, um oráculo, um caminho que constrói a santidade de uma pessoa. Aliás, todos nós somos chamados à santidade. A santidade não é algo inatingível, ou seja, atingível apenas por algumas pessoas, não. Os santos que são reconhecidos oficialmente na igreja são poucos. Por isso que nós temos o dia de todos os santos de 1º de novembro, para recordar tantos dos nossos antepassados, bisavós, avós, pais, parentes, amigos, pessoas da comunidade que se doaram ao extremo por amor a Jesus Cristo e que são santos, não reconhecidos oficialmente, a igreja não tem como reconhecer todos oficialmente, mas que estão junto a Deus. Então, nós ouvimos o Evangelho, Jesus que faz 8 declarações no início do Sermão da Montanha, falando bem-aventurado. Bem-aventurado significa aqueles que atingem um estado de felicidade completo por aquilo que eles realizam. E as bem-aventuranças são as características do reino de Deus. Então são 8 itens que a pessoa vivendo estes itens está percorrendo o caminho da santidade, está construindo sua santidade. Então começa dizendo: felizes os pobres em espírito. Quem são esses pobres em espíritos? São aqueles que carregam dentro de si uma grande humildade e que se reconhecem pequenos, limitados diante da grandeza e do poder de Deus. Portanto, se reconhecem necessitados da graça e do poder de Deus para a sua vida. Depois temos a segunda felizes os que choram. Então são quem? Os que choram são aqueles que lamentam as provações desta vida, as dificuldades, os sofrimentos. E olha, vocês aqui também passaram por dificuldades muito grandes que o vale, por muitas anos do Jaguari, por todas as enchentes, mais de 1.000 litros de água na nossa região, coisa absurda, que vocês sofreram aqui muito. Então foram provações, tantas pessoas desabrigadas, graças a Deus, já aqui
e que Deus na sua bondade nos consola. Depois temos felizes os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são as pessoas, os gentis, pessoas bondosas, as pessoas que têm empatia, as pessoas que têm paciência, as pessoas que têm tolerância, né? Essas são as pessoas mansas, alegres e bondosas. Felizes os que têm fome e sede de justiça, aqueles que não se conformam com as injustiças. Nós não podemos nos conformar com as injustiças, nós temos que inconformar e levantar a voz. Isso é a parte profética de quem se propôs seguir os passos de Jesus. Depois, a outra lei de mudança que diz assim: os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus foi o exemplo, é o exemplo de misericórdia. Ser misericordioso, o Pai do céu é misericordioso, Jesus nos diz. Jesus mostrou a grande misericórdia dele, inclusive na morte de cruz, quando ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós tantas vezes pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, e realmente o Senhor tem misericórdia e compaixão para nós. Mas por outro lado também, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós rezamos, pedimos a Deus que Ele tenha compaixão, tenha misericórdia de nós, assim como nós perdoamos, temos misericórdia com as fraquezas do nosso irmão. Depois, uma outra bem-aventurança, os puros de coração. Quem são os puros de coração? São aqueles que não alimentam maldade no coração, não alimentam coisa ruim, não tem inveja, né? Desejam bem para o outro, desejam bem. Se você deseja o bem, você também pode o bem. Tem a velha lei que diz assim: a lei do retorno. Parece que cada vez mais essa lei é postergada pela própria natureza, pelas próprias circunstâncias da nossa vida. Depois temos felizes os pacificadores, que são chamados filhos de Deus, ou seja, aqueles que constroem a paz, que não alimentam a vingança, ódio, revanchismo, não. São aqueles que constroem a paz com as suas atitudes, com os seus gestos. E por fim, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que são muitas vezes incompreendidos, viveram o Evangelho hoje como Jesus nos viu, sendo fiéis a Ele, muitas vezes nós somos incompreendidos, muitas vezes somos desmoralizados, muitas vezes falam mal, muitas vezes criticam. Tem também aquela história que diz que a árvore que produz fruto é apedrejada muitas vezes. Então, felizes aqueles que são perseguidos por causa de Jesus Cristo, serão abençoados nesta vida e na eternidade. E para encerrar, a carta de São Paulo, comunidade de comigo, 13 de 1 em diante, que é o hino ao amor. O hino ao amor. O amor é o dom superior de todas as outras virtudes, de todos os outros bens espirituais. Então esse texto descreve o amor como uma série de atitudes que não tem valor se não for acompanhadas pelo amor divino. Então atitudes todas têm o amor divino que nos acompanha, não tem valor. E aí diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso. O amor é o que pratica a humildade, a perseverança. O amor nunca deseja o mal. A fé, a esperança e o amor são virtudes que permanecem para sempre, sendo o amor a maior delas. E ainda temos, que encerra essa leitura, a frase que diz: o amor tudo suporta com fé, esperança e paciência. O amor tudo suporta com fé, esperança e paciência. Portanto, aqueles que se santificaram viveram nestas virtudes com toda humildade e simplicidade. Então vamos repetir comigo: o amor tudo suporta com fé, esperança e paciência. Está bem fraquinho, né? Vamos dizer com mais força. Que o casado diz um para o outro todos os
27. E foi um seminarista muito inteligente e de fraca saúde. Ele era órfão de pai aos 13 meses, família de 8. Percebe então um vínculo muito bonito com a sua mãe e sua família. Ele tinha uma ligação muito elogiosa, muito fraterna, muito amiga, em que ele recebia muita veneração e respeito dos seus familiares. E seminarista de saúde fraca 2 vezes foi afastado do seminário porque não tinha saúde, e também o reitor sempre reclamando das dívidas que naquele tempo tem que pagar o seminário, hoje vai certamente, das dívidas que não pagavam. Então ele sofreu muito na pobreza da família, a mãe viúva e coração. Sorte que não sei se os padres eram uma família muito parente, sacerdote. Um ficou bispo depois, que eu vou escrever de Natal. Eu não vou dizer os nomes aqui, mas uma família de muitos sacerdotes religiosos. Foi ordenado em 1934 e mandado para Osório, mas lá ele não se acostumou com a comida. E no dia 12 de outubro de 1935, Dom João Becker o nomeou para Santo Domingos, então teve 1 ano de padre em Osório e 50 anos de padre em Santo Domingos, onde morreu. O fato de ele não ter sido tirado de lá de uma paróquia, depois de tantos anos, talvez isso aí já quisera ser tirado, né? Porque 50 anos o mesmo padre, né? É fácil de aguentar, você não aguenta a mulher, o marido não aguenta os padres. Não, mas não tem mais, era coisa antigamente, né? Esse padre, João, tinha uma fé inabalável, uma fé inteira, ele tinha fé. E passava por cima de tudo na fé. Mas essa fé dele, ele recebeu o progresso aqui e levantava todos os dias às 4 da manhã, a primeira higiene, ia para a igreja, rezar, esperar o povo, rezar, meditar, às 4 da manhã. E dali saía esse padre então para o resto do dia, que tinha uma espiritualidade baseada na Eucaristia, na Santa Missa. O sacerdócio, o dia mais feliz da minha vida, não daria um minuto do meu sacerdócio com todas as honras e prazeres deste mundo. Nossa Senhora da Paz, na Segunda Guerra, ele fez uma promessa, construiu o santuário da Nossa Senhora da Paz para que nenhum sandominguense fosse à guerra. E inaugurou no dia 21 de abril de 45 e no dia 8 de maio a Páscoa do fim da guerra. E os sandominguenses, alguns tinham sido convocados, estavam no Rio de Janeiro, mas nenhum foi. Esse padre tinha um grande amor ao seu povo de Santo Domingos, grande amor a Nossa Senhora, à igreja e amor à sua paróquia. Sempre gostei de Santo Domingos, portanto, decisivo para levar a sua gente. E eu gosto muito dele. A sua vida espiritual intensa, muita oração, teve consequências sociais, claro, para só rezar. Não vou dizer as coisas aqui, mas foram muitas iniciativas sociais de desenvolvimento do lugar. O povo hoje diz o que somos é fruto da iniciativa do Monsenhor, que era chamado de um homem na frente do seu tempo, porque ele era visionário, tinha espírito empreendedor. Ele via, tomava iniciativa e conseguia motivar o seu povo naquela direção. Isso é um traço muito importante. Zelo apostólico quer dizer dedicação que São Separa. Bem, sentado, acomodado, não. Trabalhador e dedicado àquilo que diz que a salvação das almas, que ninguém se perca pela minha preguiça, pela minha ausência.
Rússia. Então ele, em 44 anos que pesquisamos os registros, na paróquia de São Domingos, a média foi de 28 confissões por dia. Aqui na sua, na minha também, 28 confissões por dia. Claro, somando aquelas dos missionários, dos padres de reforma. Mas ele ia numa capela rezar, antes não rezava todo mundo. Então, o zelo fez um capricho, a dedicação nessa missão dele, né? Conselheiro, afável, alegre, otimista, um padre de formação tradicional, linha dura, mas querido, afável, animador, veja como o sobrinho dele falou só uma coisa do tio, que é uma pessoa entusiasmada. Ele dizia que o entusiasmo é o segredo do êxito. Ninguém quer uma liderança parada, acomodada, que a gente puxe para frente e assim leva o Senhor. Conselheiro, afável, alegre, otimista, e tinha o carisma das bênçãos, o carisma das bênçãos. Dom de Deus, isso aí, mas é pouco relato das lagartas das sobras. Mas olha, tem relatos. Digamos assim, que funcionavam as potências de museu. Tinha também as que não funcionavam, porque ele ia no hospital, abençoava e a pessoa morria. E aí o que ele fazia? Voltava lá, consolava a família, que o pai morreu, mas agora está no céu, está com Nossa Senhora. Então tinha essa fé última também do destino humano, que justificava a esperança sempre. E quando as pessoas tinham sofrimentos que não conseguiam superar, nem com as rezas e as bênçãos, lógico, ele falava da cruz. Que na cruz nós também não podemos fugir. Olha, vamos ficar por aqui. A fama de santidade. Fama de santidade. Então, já vivo. E isso procuramos caprichar muito no nosso trabalho. De reportar a Roma, que vai analisar, porque a igreja dá muito valor a isso. Por quê? Fundar um hospital como ele e outras obras sociais, outros padres fizeram, e alguns mais também. Vocações, 14 padres, 49 religiosas religiosos. Outros padres também, mas com fama de santidade, esse tempero da santidade, essa causa da santidade. Então, espero não me perder aqui, que não tinha papel de secretário, né? Mas ele tinha fama de santo antes de morrer. Portanto, essa causa não é uma coisa inventada por um município que quer desenvolver o turismo. Não é uma coisa inventada por uma congregação de religiosas que quer fazer santa a sua fundadora, ou pelos familiares que querem ter o prestígio de serem ter um parente santo. Não. A fama de santidade do Senhor vem do seu povo, que sentiu a sua presença. Isso é um tesouro enorme, porque aqueles tribunais, aqueles trabalhos que a dona Neuza assim relatou muito rapidamente, teve coisas complicadas, assim começa, para, a igreja não tem gente para ser dedicada a isso, são trabalhos específicos, tem que fazer certinho, senão vai lá para Roma, reprovam. Então, teve isso preparado, além disso, patinamos, não foi fácil. É o seguinte, agora, enquanto nós padres não sabemos ajeitar as rodas da carroça, o povo permaneceu. Sempre mais tarde, crente, essa sensibilidade da presença de Deus. Então, sempre. Então, quem está levando à frente isso, na verdade, é o povo de Deus. E não os oficiais do tribunal. E os padres de Lisboa. Tanto que, quando ele morreu, milhares de terras. Tinha uma vida simples também, muito simples. Muito simples. Quando deram um Fusca para ele lá, ele achou uma coisa extraordinária, era um auto de rico. Eu vou contar aqui, eu vou contar, paciência. A geladeira dele, uma fabriqueira contou que ela foi lá, a segunda fabriqueira foi ver que tinha uma cadeira para segurar a porta da geladeira fechada.
deram uma novidade nele para ajudá-lo, né? Então, o senhor morreu, foi para o cemitério. Aí o povo, como você foi para o cemitério? Aí o padre, o sucessor, o velho sacerdote, disse: vamos levar então a alma da igreja, que eu já vi, e ali então, a gente contou, nossa equipe contou, de 1988 para cá, faltaram menos de alguns anos, mas nós contamos as assinaturas de quem foi rezado no jazigo, e muita gente foi rezar, não assinou. A média deu 49 assinaturas por dia. São 40 anos. E está subindo essa média. É um sinal muito importante de fama, de santidade. Nem tudo ali é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Sempre tem um desvio de uma coisa, porque a vida é assim. Lá em São Domingos eles chamam terra do Monsenhor. E de onde é esse Monsenhor? É daqui. Ele nasceu, era no lado do Rio, segundo distrito, Mussum, segundo distrito de Guaporé. Mas a paróquia Santa Teresa, Capela Nossa Senhora do Rosário. E ele sempre se referiu a esse lugar muito carinhosamente. Sempre em apreço à sua terra natal. Então, se lá chama de terra para o Senhor, aqui, se quisesse, poderia chamar berço do Conselho. E no berço recebemos, e do berço levamos. Tem teólogos que estudaram, escreveram 50 livros, e no fim eles dizem: a fé que eu tenho é a fé que ganhei também. Então aqui tem um grande valor, vocês. Ele nasceu, foi batizado, fez a primeira comunhão, a crisma ordenada de Porto Alegre, a primeira missa aqui. Então, que sirva essa nossa visita de estímulo a vocês. Quem sabe possam até criar um grupo de estudos, de princípio da memória, desse filho da terra de vocês. Vejam aqui também que é o prefeito de São Domingos e a prefeita aqui com outras autoridades. A igreja sempre fala da autonomia das realidades. Paróquia é autonomia, a prefeitura é autonomia. Mesmo que na nossa região, acho que não sei qual município nasceu sem ser paróquia. Lá no Vicariato da Lavrada, só quem era paróquia era o município. Então, nós temos as autonomias, a gente se respeita as autoridades, mas a igreja fala de autonomia e colaboração. Autonomia e colaboração. Então, se fosse um município que tem um fenômeno desses que não se interessa por nada, não ajuda nada, seria feio. Ou, se houvesse uma intenção de manipulação política sem valor religioso, também seria bom. Pode haver ambiguidades, mas quando há boa intenção, e pode assim fazer parcerias positivas de colaboração, tendo a primazia espiritual, o próprio turismo religioso. Não é uma coisa que fica ruim quando fica só turismo, com uma fachada religiosa. Eu sempre disse, quando eu falo disso, que lá uma vez no interior de São Paulo tinha um cafezinho com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí o povo começou a ir, e faltava terra para fazer a devoção. O primeiro caboclinho que vendeu um pacote de terra foi um comerciante de turismo religioso. Ele prestou um serviço à família de onde não tinha terra, ganhou um lucrinho para ajudar a família dele lá em 1730, 300 anos atrás. Não é uma coisa
psicologia do devoto é assim, é muito forte. Vocês viram, quando alguém é Manaus, nós somos amigos, não sei como, o devoto do Senhor, eu queria saber se tem vontade de Santo Domingos. Quando esse sujeito de Manaus for a Santo Domingos, você perguntar, aonde nasceu esse Senhor? Ah, nasceu em Santa Teresa, é longe? Não. Ele vai ter aqui. Aí vai ter que ter gente que o acolha. Então, estou falando para qualquer mais, faça coisas da vida e com bom senso e colaboração. Todo mundo pode crescer juntos, salvando, em primeiro lugar, a fonte espiritual. Graças. Todo você em pé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ao lugar de julgar os vivos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, com muita confiança, vamos confiar ao Senhor as nossas preces. E após cada prece, digamos: Senhor, ajudai-nos a viver as bem-aventuranças juntos. Senhor, ajudai-nos a viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Senhor, faça-nos humildes e confiantes em vós, pois só de vós vem a nossa força e coragem. Rezemos. Senhor, ajudai-nos a viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram. Senhor, consola-nos nos nossos sofrimentos e dificuldades e ensina-nos a chorar como os que choram. Rezemos. Senhor, ajuda-nos a viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos. Senhor, faze-nos mansos como vós e ensina-nos a sermos pacíficos e unidos para carregar os fardos dos outros. Rezemos. Senhor, ajudai-nos a viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Senhor, dá-nos um coração sedento de justiça, de paz e amor, para que sejamos instrumentos de vossa justiça no mundo. Rezemos. Senhor, ajudai-nos a viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. Senhor, ensina-nos a sermos misericordiosos como vós, para que possamos perdoar e acolher todos os irmãos. Hoje, dia da consciência negra, rezemos. Senhor, ajudai-nos a viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração. Senhor, purifica nosso coração para que possamos ver e contemplar vossa face. Rezemos. Senhor, fazei-nos viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores. Senhor,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Dentre as ofertas, façamos ao Pai aquela que Ele mais deseja, a de nosso coração e de nossa vida, cantando: nós te oferecemos, Senhor. Proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz.
Jesus, como pronunciou a bênção da ação de graças, para que eu deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando hoje o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que participamos do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai, ó Pai, a vossa igreja que se faz presente pelo Espírito, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Leão, com o nosso Bispo José, os bispos, o Piqueteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja, de nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partilham desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos ter piedade de todos nós e dai-nos um dia participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos e santas de Deus que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãs e irmãos, todos são filhos do mesmo Pai. Queremos então juntos expressar este desejo de vivermos sempre mais a irmandade com respeito nas diferenças, onde está a beleza da vida de uma comunidade. Por isso, convido os que puderem se dar as mãos, vamos rezar juntos a oração que o Senhor mesmo nos ensina. Oh
pré-beatificação ao servo de Deus, Monsenhor João Benvenuto. Ó Deus, vos louvamos pelo vosso amor, providência e misericórdia. Somos agradecidos pelo servo de Deus, Monsenhor João Benvenuto, Padre zeloso no cuidado pastoral do povo de Deus. Concedei, Senhor, que animados pelo seu exemplo, cresça em nós nosso amor à Eucaristia, ao sacramento da reconciliação e da animação de novas vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Sejamos discípulos missionários de Jesus Cristo e cultivemos em nossas famílias e na sociedade os autênticos valores cristãos. Atendei, ó Pai de amor, o nosso pedido. Através do legado do servo de Deus, Monsenhor João, e se for para a vossa maior glória, que ele seja elevado aos vossos altares. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Aleluia, Senhor, com os dons desse sagrado mistério, nós nos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se mais um instantezinho que eu convido para fazer para vocês. Então, em primeiro lugar, Padre Genor, quero agradecer de coração a sua acolhida. Já na outra vez que nós viemos há 2 anos atrás, que foi todas as nossas conversas que tivemos esses dias, muito bonito. Então, muito obrigado de coração. E começando a agradecer ao Senhor, eu quero lhe fazer um convite muito importante. Nos dias 31 de dezembro, 1º e 2 de janeiro, temos o trigo às 20 horas em preparação à 40ª Romaria Vocacional. Sendo no ponto alto, será nos dias 3, que é o sábado, que é o dia que nos livre da morte dele, dia 13 do sábado e domingo, dia 4, os 2 dias no ponto alto da nossa 40ª Romaria. Então, Padre Genor, eu quero fazer um convite para o senhor vir. Eu sei que é difícil fora do tempo. Se o senhor viesse no sábado até domingo, por ele da hospedagem da casa paroquial, o senhor veio lá e só acompanhar o missionário, apesar de essas cerimônias que temos lá. Então, primeiramente, convido o senhor, também convido a prefeita, quiser, também a Fábio da secretária, venham participar principalmente da noite da procissão luminosa, que é um momento fantástico. A Romaria deste ano foi calculada em torno de 40.000 pessoas que circulou. Então, nós temos nos finais de semana, sábado e domingo, mais de 300 pessoas que circulam no jazigo agradecendo a Deus. Nos dias normais da semana, de segunda a sexta-feira, em torno de 45, 50 pessoas de todos os lugares, principalmente do Paraná para baixo, que veio lá rezar o jazigo do Monsenhor. Então, estou fazendo esse convite para vocês também. E faço esse convite para a comunidade em geral. Se vocês disserem que vocês vão vir no sábado, até domingo, mas até uma coisa, né? Acho que era um pouco coisa para o pessoal, assim, pouco atenção, muito generoso para vocês aqui. Então, não tem problema. Arrumamos coisas para vocês também, podem passar por domingo, sábado, até domingo, para vocês sentirem que é esta nossa 40ª Romaria. Inclusive, mostrei a presença novamente da TV Aparecida, que vai fazer transmissões, momentos de transmissão ao vivo em todo o território
ser ingrata, mas acontece que já são 40 anos que sempre feito a missa, que nós dizemos na memória desses dias, agora é a missa pela beatificação e canonização. Nós dizemos sempre no dia 13 de cada mês, 19h30 horas. 19h30 horas é transmitido no YouTube, é transmitido pelas outras redes sociais, dados assim como. Essa missa não dá mais para tocar esse dia 13 de 19h30. Bem como a Romaria não dá mais para colocar data de porque deu uma tradição. Nós fizemos uma pesquisa de 80% disseram que não. A Romaria tem que acontecer sempre no primeiro final de semana de janeiro de cada ano. Então, todos convidados, todos que forem nos firme antes para nós acolher vocês lá e acolher todos os sentidos, certo? E dizer também que temos a propaganda aqui, esse folder para a Romaria, esse folder assim, vocês vão poder pegar aí as da igreja, inclusive tem o QR Code atrás, para vocês poderem, quem ainda não assistiu, não viu o documentário Servo de Deus com o Sr. João Bereiro, que foi feito, aliás, por um cineasta, que se encantou com a história do seu homem, em que ele, a sua esposa era casca, começou todo vivo. Ele se encantou com a história, vamos fazer um documentário. E ainda disse que quando se tornar viável vai fazer um filme de desenvolvimento do. É um cineasta famoso que já veio no Estado Unido, ganhou o prêmio Carolina Camargo, para o 10 anos na rua, e todo mundo tem já quase 50 filmes e documentários. Então podem levar para casa, levem a oração para rezar e as graças que vocês querem pedir. Tem também os de crítica de bom da vida do bom Senhor. Também podem levar para casa e façam com isso. O que mais que temos a dizer? Tá bom, né?